pessoal do Desenho Direito! Hoje nós vamos analisar as últimas causas de exclusão da ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito. E vamos analisar também o consentimento do ofendido. Não deixem de curtir aqui esta aula, compartilhar ela e também de inscrever-se aqui no canal, porque isso ajuda muito e não custa nada. Só clicar nessa mãozinha aqui embaixo que você já vai dar um curtir aqui na aula. Mas vamos começar então. O primeiro tópico é o estrito cumprimento de um dever legal. Diz a primeira parte do inciso 3º do artigo 23 do Código Penal que não há crime quando o agente pratica o fato no estrito cumprimento de um dever legal. O Código ele não se preocupou em definir um conceito de estrito cumprimento do dever legal, assim como ele fez com o estado de necessidade e com a legítima defesa. Contudo, os elementos caracterizadores desse estrito cumprimento de um dever legal, eles podem ser visualizados só por essa expressão que eu acabei de dizer, estrito cumprimento de um dever legal. Aqui, na mesma forma que as demais causas de justificação, exige-se a presença dos elementos objetivos e subjetivos. Primeiro, é preciso que haja um dever legal imposto ao agente. Este dever, em geral, ele é dirigido àquelas pessoas que fazem parte da administração pública, assim como os policiais, os oficiais de justiça e assim por diante. O estrito cumprimento do dever legal, ele compreende os deveres de intervenção do funcionário na esfera privada para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens superiores da administração pública, que podem determinar a realização justificada de tipos legais, como a coação, a privação de liberdade, a violação de domicílio, lesão corporal e assim por diante. É o exemplo de um policial que priva a liberdade de alguém que está cometendo um crime em flagrante. Este policial, então, ele vai privar a liberdade, porém, estará acobertado pelo estrito cumprimento de um dever legal. Em segundo lugar, é necessário que o cumprimento a esse dever se dê nos exatos termos impostos pela lei, não podendo em nada ultrapassá-los. Nesse exemplo que eu dei, o policial ele pode usar da força moderada para conter aquele agente que está atuando em flagrante. Porém, ele não pode torturar, ele não pode agredir, ele não pode extrapolar essa força necessária que precisa ser usada naquele momento. Vamos a um outro exemplo. Se um oficial de justiça, cumprindo o mandado de busca e apreensão de um televisor, por sua conta resolve também fazer a apreensão de um aparelho de som, já antevendo um pedido futuro, ele não terá agido nos limites estritos que lhe foram determinados. Razão pela qual, com relação à apreensão desse aparelho de som, ele não estará atuando amparado pela causa de justificação aqui do estrito cumprimento do dever legal. Ele estará ultrapassando a ordem que foi dada. Outra questão que é muito discutida com relação àqueles casos do policial que, visando evitar a fuga do detento de um presídio, atira na direção desse detento com a finalidade de matá-lo. Aqui, como a gente pode perceber, a redação do artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal diz o seguinte: não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Não pode, assim, o policial, sob o falso argumento de estar cumprindo o seu dever de evitar a fuga do preso, nessa situação, atirar contra ele somente com a finalidade de matá-lo. Os presos aqui não foram sentenciados à morte. Assim, o policial, que mesmo tendo a finalidade de evitar a fuga, pratica essa conduta, não pode alegar em seu favor o benefício da excludente do estrito cumprimento do dever legal. Porque, como a gente está vendo, ele está agindo fora dos limites estritos impostos pela lei. Ele não pode sentenciar aquela pessoa à morte apenas porque ela está fugindo. Então, em linhas gerais, o estrito cumprimento de um dever legal, ele deve ter, em primeiro lugar, um dever legal que cumprir e que esse dever seja cumprido exatamente nos termos da lei. Esses são os requisitos e este é o conceito do estrito cumprimento de um dever legal. A próxima causa de justificação que nós vamos ver é o exercício regular de direito. Assim como no estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular de direito, previsto na segunda parte do inciso 3º do artigo 23 do Código Penal, também não foi objeto de conceituação pelo legislador. A sua definição, assim, ela ficou a cargo da doutrina, bem como dos tribunais, das decisões. Os seus elementos, assim como na causa de justificação anterior, podem ser extraídas da expressão exercício regular
de direito. Então isso é muito fácil. A própria palavra já diz. É você exercer regularmente um direito seu. Esse direito que a norma diz pode sugerir de situações expressas nas regulamentações legais, em sentido amplo, ou seja, da lei mesmo, ou até mesmo de costumes. Pode ser uma norma do Código Civil, uma norma do Código Penal, uma norma do Código de Consumidor e assim por diante. Qualquer norma que autorize aquele agente a agir de alguma certa forma. As práticas esportivas violentas, desde que os atletas permaneçam dentro das regras previstas para aquela modalidade, encontram amparo nessa causa de exclusão da ilicitude, como também o direito que tem, por exemplo, o proprietário, nos termos do artigo 1283 do Código Civil, de cortar as raízes e ramos de árvores do vizinho que estão invadindo o seu terreno. E assim por diante. Qualquer direito que aquela pessoa exercer. Como a gente está vendo, é o exercício regular de um direito. Assim, o limite aqui do lícito termina necessariamente onde começar o abuso. Aqui, o direito deixa de ser, então, exercido regularmente para mostrar-se abusivo, caracterizando assim a ilicitude. Então, essas duas causas de justificação são bem simples. Estrito cumprimento de dever legal, a pessoa está cumprindo um dever legal. Exercício regular de direito. Você está exercendo um direito que a lei lhe conferiu ou mesmo os costumes ali lhe conferiram. Essas duas causas de justificação, elas são extremamente simples de serem entendidas. Vale aqui também os excessos estudados na legítima defesa. Nosso próximo item é o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido, lá na teoria do delito, pode ter dois enfoques com finalidades diferentes. A primeira seria afastar a tipicidade. O segundo seria excluir a própria ilicitude do fato. O consentimento vai gerar essas consequências diferentes dependendo do tipo penal que a gente está analisando. No caso dos delitos contra os costumes, um exemplo, se a mulher consente na relação sexual, ela não pode cogitar em tipicidade da conduta daquele que com ela mantém a conjunção carnal. Porque a descrição do crime seria manter uma conjunção carnal sem o consentimento da parceira ou do parceiro. Então, aqui neste exemplo, o consentimento do ofendido, aqui no caso, ele exclui a tipicidade. O fato que está sendo praticado não se encaixa na descrição. Ele afasta, então, a tipicidade. Na violação de domicílio, se aquela pessoa que tem o direito ali da residência deixa que outra ingresse na sua casa, também não tem a tipicidade na conduta desse último. Contudo, há situações em que o fato é típico, mas que não será antijurídico, em virtude, logicamente, do consentimento do ofendido. Vamos para um exemplo. Pode ser o caso daquele que permite que alguém faça uma tatuagem. Existe em tese aqui a figura da lesão corporal, uma vez que o tatuador, ao exercer aqui a sua atividade, ofende a integridade física daquele que deseja tatuar o corpo. Embora essa conduta seja típica, ou seja, lesionar alguém houve uma lesão, essa conduta ela vai deixar de ser ilícita em razão do consentimento dado para tanto. No caso do crime de dano, se alguém permite que uma coisa sua seja destruída, em que pese esse fato também seja típico, há aqui um crime de dano, nessa hipótese ele também não será antijurídico. Vai afastar aqui, então, a antijuridicidade dele, vai afastar a ilicitude. Nós temos que ressaltar que o consentimento do ofendido, seja como uma causa que afaste a tipicidade, seja como uma excludente de ilicitude, ele não encontra amparo expresso em nosso direito penal objetivo. Ele é considerado, portanto, uma causa supralegal. Vamos entender isso aqui, hein? Ele é aplicado. Há uma aplicação do consentimento do ofendido, porém não há uma previsão expressa dele em nossa lei. Apesar de vários doutrinadores trazerem diversos requisitos para que possa ser válido o consentimento do ofendido, acredito que o consentimento do ofendido somente surtirá o efeito desejado se tiver presente 3 requisitos fundamentais. O primeiro, que o ofendido tenha capacidade para consentir. O segundo, que o bem sobre o qual recai a conduta do agente seja disponível. E o terceiro, que o consentimento tenha sido dado anteriormente, ou pelo menos simultaneamente, àquela conduta do agente. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais de perto. O primeiro requisito, ele fala com relação à capacidade do ofendido em consentir. Assim, somente aquela pessoa que for penalmente imputável, ou seja, que tiver 18 anos completos e que estiver em sua perfeita rigidez mental,
é que poderá consentir. O segundo requisito, ele diz respeito à disponibilidade do bem sobre o qual recai o consentimento. Se o bem for indisponível, mesmo que o consentimento saia de uma pessoa capaz, esse consentimento não será levado em consideração. São bens disponíveis, por natureza, os bens patrimoniais. A vida, de um outro lado, é um bem indisponível. Assim, se alguém permitir que um automóvel, que é de sua propriedade, faça parte ali de uma cena de um crime, em que o veículo será explodido, destruído, amassado, embora em tese tenha ocorrido um fato típico, visto que o diretor da filmagem destrói aquela coisa de maneira dolosa, ou seja, com a vontade, esse fato não será antijurídico, uma vez que o consentimento do proprietário exclui a característica da ilicitude desse fato. Agora, vamos mudar um pouquinho o exemplo. Se uma pessoa que está ali com a sua capacidade completamente normal, ela pede para outra pessoa tirar a vida dela, porque ela não vê mais sentido na vida e ela não quer mais viver, e essa outra pessoa pratica essa conduta será ilícita, devendo responder pelo delito de homicídio. Há uma controvérsia aqui a respeito da disponibilidade da integridade física. Será que a integridade física pode ser disponível? Tem autores que entendem que sim, e tem autores que colocam alguma ressalva. Acredito que a melhor posição é a que entende que a integridade física é um bem disponível, desde que as lesões sofridas sejam consideradas de natureza leve. Caso essa lesão seja grave ou então gravíssima, o consentimento do ofendido não pode ter o condão de afastar a ilicitude da conduta levada a efeito aqui pelo agente. É óbvio que a gente deve analisar essa situação num contexto. Voltando no exemplo do tatuador. Um tatuador que faz uma lesão na pessoa para que ela fique tatuada, até pelos costumes, nós podemos entender ser uma conduta lícita, porque há um consentimento do ofendido apesar do crime. Agora, uma pessoa que quer, por uma aparência estética, amputar o seu braço, aqui eu tenho que entender que houve uma lesão gravíssima contra essa pessoa. O nosso último requisito é que o consentimento deverá ser anterior ou simultâneo à conduta do agente. Se ele for um consentimento posterior, não haverá a exclusão da ilicitude da conduta praticada aqui. Com isso, nós encerramos o tema da exclusão da ilicitude, das causas de justificação. Bom, pessoal, queria agradecer a atenção de todo mundo até aqui. Pedir que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, porque ajuda bastante no canal. Quem quiser se inscrever também, tem o link aqui embaixo vermelhinho escrito inscreva-se, ou pode clicar no link que eu vou deixar aqui. Nós temos também o livro do Direito Penal Compacto, que está vendendo super bem. Queria agradecer a todo mundo aí que está comprando. O pessoal está elogiando bastante. É uma satisfação para nós que fazemos aqui o Desenhando Direito. Muito obrigado mesmo e até uma próxima, pessoal.